Fala, impressionadores, mais uma aula de Power BI e nessa aula eu vou te dar 3 motivos pelos quais você não deveria usar gráfico de pizza nos seus relatórios. Então, para a gente começar, não esqueça de sentar o dedo aqui no like se você gosta dessas dicas de boas práticas ou práticas ruins que você deve evitar aqui dentro do Power BI e boas práticas que você deve seguir. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, você quer mais dicas nesse sentido, senta o dedo no like para você me dizer que é um tipo de conteúdo que você quer que a gente traga aqui ainda mais no canal. E, sem mais delongas, bora para a aula de hoje. Bom, seguinte, para a gente começar, lembrando aquelas duas coisinhas que a gente sempre deixa na descrição aqui do vídeo. Primeiro, o link do arquivo para você poder fazer o download do arquivo que eu estou usando para conseguir praticar exatamente o que eu estou fazendo junto comigo passo a passo. E segunda coisa, vou deixar aqui na descrição também o link de um mini curso gratuito de gráficos no Power BI para você ficar ainda mais fera nessa ferramenta. Mas vamos lá, agora falando um pouquinho sobre o gráfico de pizza. Por que a gente não deve criar um gráfico de pizza? Vamos lá, tem alguns motivos. Não é que você nunca deve usar um gráfico de pizza, mas sim você deve evitar por causa de 3 motivos. Vamos lá, o primeiro deles é o seguinte. Eu criei um gráfico de pizza aqui com o total de faturamento de cada um dos produtos. Primeiro, olha só como o gráfico de pizza simplesmente não funciona quando você tem muitas informações. E vamos lá, não é nem só por isso. Mas o primeiro motivo pelo qual você não deve usar um gráfico de pizza é a dificuldade para comparar as informações. Então, o ser humano, ele não consegue fazer muito bem uma comparação com ângulos, porque basicamente o gráfico de pizza ele funciona com ângulos. Você tem que ver qual é a fatia maior, dependendo do tamanho do ângulo dela e assim por diante. O ser humano, ele consegue identificar mais facilmente diferenças entre alturas e larguras. Por exemplo, se eu vier aqui no gráfico e clicar aqui para trocar ele, por exemplo, para um gráfico de barras, olha só, ainda continua bastante informação, sim. Mas olha só a diferença. Você já consegue, por exemplo, saber que esse primeiro produto, você já consegue ter uma visão, por exemplo, se eu quisesse comparar com esse, dá para ver que o primeiro vendeu praticamente o dobro com relação a esse Galaxy S8. Então aqui já fica muito mais intuitivo de você conseguir analisar. Por quê? Porque a gente está comparando ou com largura ou com altura. Por exemplo, se eu trocar aqui para gráfico de coluna, apesar de não ser necessariamente o melhor gráfico para esse sentido, você consegue já ter uma boa noção de comparação. Beleza? Então, por isso, gráfico de pizza não é o ideal aqui nesse sentido, pelo motivo de você não conseguir comparar direito. O segundo motivo é que dentro do gráfico de pizza você tem um espaço limitado para você conseguir botar legendas. Por exemplo, olha só, eu botei a legenda aqui fora, só que o mais intuitivo dentro de um gráfico, você tem a legenda ali do lado das suas informações. Assim como, por exemplo, aqui eu tenho que essa fatia faturou 24 milhões, essa fatia faturou 23 milhões, essa fatia faturou 16 milhões. Se eu quisesse botar junto de cada fatia o nome do produto, o que eu poderia fazer? Eu poderia vir aqui, por exemplo, na parte de formatação aqui do nosso rótulo de dados. Então, poderia vir aqui, ó, aqui nos rótulos. E nos rótulos, eu quero mostrar, por exemplo, todos os rótulos. Ou seja, o valor, o percentual e o nome. E aí, consequentemente, poderia deletar a legenda. Olha só como fica um espaço limitado aqui para você. Fica muita informação para você conseguir apresentar. Então, não fica legal. Simplesmente porque você acaba tendo muita informação, e isso aqui a gente está falando de um gráfico de pizza que está ocupando o espaço do relatório inteiro. Se você colocar um gráfico de pizza num espaço um pouco mais normal, por exemplo, de um relatório, você vai encaixar vários outros gráficos e também o gráfico de pizza. Repara como ele tem um espaço limitado para esse sentido. Ao passo que, se você colocar, por exemplo, um gráfico de barras, ele já fica bem menos confuso. Por quê? Deixa eu só, inclusive, aumentar um pouquinho o tamanho do meu eixo Y aqui. Ó, vou pegar o eixo Y, vou aumentar aqui um pouquinho os valores. Beleza, aqui, claro que eu já estou botando bem grande também, mas aqui você já tem mais espaço, porque, por exemplo, você já tem do lado esquerdo a opção de você conseguir mostrar o que aquela categoria representa, e você consegue também colocar do outro lado o rótulo de dados. Olha só, então eu vou colocar o rótulo de dados. Então você não fica misturando muita coisa, você coloca de um lado o nome, do outro lado você coloca justamente o rótulo de dados, que aí não fica tanta informação confusa aqui dentro do seu relatório. Beleza, e aí um outro motivo, o terceiro motivo pelo qual você não deve usar o gráfico de pizza é basicamente pelo seguinte, é a pouca opção de cores que você tem para conseguir distinguir as informações. Então olha só, como é que estava o nosso gráfico aqui. Deixa eu voltar para o formato que ele estava. Então o rótulo de dados, eu vou voltar a mostrar só o valor e o percentual, e eu vou voltar a mostrar a legenda aqui do lado. Só que olha só, primeiro, eu já estou até partindo um pouquinho do óbvio que, tipo, esse gráfico aqui tá péssimo, nem sem comentários, mas eu estou tentando te trazer 3 motivos um pouco mais racionais aqui. Então o primeiro deles era a dificuldade de comparação entre valores, a segunda era justamente aquele pouco espaço que a gente tem para legendar, e o terceiro tipo é a pouca opção de cores. Qual o problema da pouca opção de cores?
Porque basicamente você tendo pouca opção de cores, fica mais difícil ainda de você distinguir as informações. Então olha só, se fosse pouca informação, por exemplo, deixa eu criar um gráfico de pizza aqui, vou criar um gráfico de pizza simples, ó. Vou vir aqui na parte do gráfico de pizza, e aí eu vou selecionar para colocar, por exemplo, deixa eu ver, nos valores eu vou colocar o faturamento, e na legenda eu vou colocar, por exemplo, o gênero, masculino e feminino. Então olha só, como a gente só tem duas informações, dá para ver que o azul claro, ele está falando que é o feminino, o azul escuro é o masculino. Perfeito, fica tranquilo de a gente conseguir usar. Então, gráfico de pizza você pode usar quando você tem 2, 3, 4 informações, mais do que isso já fica muita coisa. Principalmente quando fica informação demais, que é o caso, mesmo que não fosse tanta informação, tem uma hora que você já não consegue ter muita variação de cores aqui. Então, você tem um limite da paleta de cores. Então, por exemplo, esse azul da Smart TV 50 polegadas e esse azul do Moto G7, eles estão parecidos. Então, se você tentar diferenciar ele aqui, já vai ficar bastante confuso. Fora que, para você conseguir ter essa visualização de, putz, você tem que ficar batendo o olho no gráfico, batendo o olho na legenda, procurar essa cor na legenda, procurar essa cor dentro do gráfico, fica muito confuso. iPhone 7, putz, é esse aqui. Samsung Dual Core, é um roxo, putz, que roxo é? É esse aqui, é esse aqui? Começa a ficar muito confuso e isso atrapalha a visibilidade. E a ideia aqui do seu gráfico, dos seus gráficos aqui no Power BI, ou enfim, qualquer ferramenta que você esteja utilizando, é que ela seja o mais intuitiva possível de você conseguir analisar e o mais rápido possível de analisar. Então, deixa eu te mostrar aqui rapidinho por que seria um gráfico de barras, por que um gráfico de barras seria melhor nessa situação. Vou trocar aqui para o gráfico de barras, inclusive eu vou colocar para mostrar menos detalhe, menos informação, porque não necessariamente a gente precisa ver todos os produtos. Posso ver às vezes o top 10, coisa do tipo. Então, o produto aqui, ó, vou clicar aqui no produto e eu vou filtrar N superior, eu só quero os 10 maiores produtos, ou seja, os 10 produtos que mais venderam. Então, eu vou colocar os 10 produtos que mais faturaram. Então, filtrei N superior, porque eu quero ver os top N, top 10. Eu coloquei que eu quero ver o top 10 de acordo com o ranking de faturamento. Beleza, coloquei aqui o top 10. Por que o gráfico de barras ele vai ser muito mais intuitivo? Porque lembra do problema lá no gráfico de pizza? A gente tinha muita informação, e você tinha muitas informações com a mesma cor, e você tinha que ficar batendo o olho na legenda, depois ficar batendo o olho, comparando a legenda com a cor da fatia para você determinar qual que era o produto que você estava olhando e tal. Olha a diferença para o gráfico de barras. Por que o gráfico de barras é mais intuitivo? E, mais ainda, por que ele é mais intuitivo para esse tipo de gráfico de ranking, por exemplo, de ranking de faturamento por produto? Por que ele é melhor do que o gráfico de pizza e melhor do que o gráfico de colunas? Olha só, ele é melhor também do que o gráfico de colunas. Alô, mas tem diferença? Tem, por um simples motivo, que a gente chama de leitura em Z. Deixa eu abrir aqui um exemplo para você, que é o padrão Z de leitura. O que é o padrão Z de leitura? Quer dizer que a gente, por exemplo, aqui no Ocidente, está muito acostumado a ler livros. Como que você lê livro? Da esquerda para a direita, de cima para baixo. Então, você basicamente vai vir aqui, você começa da esquerda para a direita, depois você lê a frase inteira, depois você desce. Depois você vai para a direita, depois você desce, vai para a direita. Isso é o que a gente chama de leitura em Z. Então, qualquer coisa visual, um texto, uma imagem, um relatório, um gráfico, a pessoa vai tender a olhar da esquerda para a direita, de cima para baixo, fazendo o padrão de Z. Então, da esquerda para a direita, depois descendo na diagonal e assim por diante. Por isso que o gráfico de barras ele é mais intuitivo. Então, eu não estou tirando isso do nada. Tem um livro, inclusive, chamado Storytelling com Dados, que é bacana também, que eu indico esse livro. E aí, basicamente, o que ele diz? Que você, no gráfico de barras, ele é mais intuitivo de você ler, simplesmente porque a primeira coisa que você vê no gráfico, claro, é o título, mas depois do título, antes mesmo de você ver o número, você já bate o olho, você já sabe de qual é a informação que você está vendo o número. Por exemplo, estou vendo agora o número de vendas da Smart TV 50 polegadas. Então, quando eu olhar aqui o 24 milhões, eu já sei que esse 24 milhões é referente à Smart TV 50 polegadas. Depois eu vou olhar, o segundo produto que mais vendeu foi o iPhone XS. Quanto que ele vendeu? 23 milhões. Depois o Aspire 5 está em terceiro lugar. Quanto? 22,9 milhões. Então, ele é mais intuitivo do que o gráfico de pizza, porque ele facilita muito a leitura, porque ele segue exatamente o fluxo certo da leitura, que é o nosso padrão em Z. Inclusive, por isso que ele é melhor do que gráfico de coluna, porque o gráfico de coluna, por exemplo, apesar de que minimamente funcionaria, tem algumas coisas. Dependendo de como que as suas informações estiverem dispostas, por exemplo, assim, você tem que meio que virar a cabeça, tá vendo? Não dá pra ver exatamente o que está escrito se você não virar a cabeça. Tô forçando um pouquinho a barra. Mas, enfim, não fica legal quando você tem que girar aqui para conseguir enxergar as informações. Só se você deixasse o gráfico muito grande, que geralmente não é o que você consegue fazer. E mesmo assim, mesmo nesse formato, um outro problema que atrapalha é o que eu falei. No padrão em Z, o que ela vai ver primeiro? Ela vai ver primeiro o número e depois ela vai ver aqui a legenda, que é Smart TV 50 polegadas. Só que é mais fácil, é mais intuitivo, é melhor você botar a pessoa para conseguir primeiro visualizar. Deixa eu voltar aqui para o gráfico de barras.
você deixar primeiro ela visualizar do que ela está vendo a informação e depois ela vê de fato o nome daquilo. Porque senão ela está vendo um número solto, sem saber o contexto, sem saber do que aquela informação se trata. Então, sempre prefira isso, por exemplo, gráfico de barra para informação com ranking, ou se for uma informação contínua, por exemplo, um gráfico mensal, aí faz sentido você criar um gráfico na horizontal, ou seja, gráfico de coluna, gráfico de linha, gráfico de área. Não cria gráfico de pizza para informação ao longo do tempo. Por exemplo, olha só, janeiro, fevereiro, março, abril. Não, por quê? Porque a ideia é você ter uma noção de continuidade quando você está tratando de informações que você quer representar ao longo do tempo. Então, por exemplo, esse gráfico de pizza que está por mês aqui nessa página 1, eu posso trocar aqui para, por exemplo, gráfico de colunas. Agora faz sentido eu trocar para gráfico de colunas e não gráfico de barras, porque eu quero ter uma noção de continuidade. O gráfico de barras não dá essa noção de continuidade. O gráfico de barras ele funciona para ranking. Eu quero comparar o melhor produto com o segundo melhor produto, com o terceiro melhor e assim por diante. Tanto que aqui ele está ordenado por mês e não faz muito sentido no gráfico de barras, mas num gráfico de coluna, num gráfico de área, num gráfico de linha, isso já passa a fazer bastante sentido. Então, lembrando, Alon, nunca vou poder usar o gráfico de pizza? Não, você pode usar, só que em algumas situações. Por exemplo, você tem poucas informações, 2, 3, 4 informações no máximo, e o seu objetivo é comparar quanto que cada uma representa com relação ao total. Por exemplo, nesse caso aqui, o que a gente está fazendo? Deixa eu só aumentar aqui um pouquinho o tamanho das informações aqui do rótulo de dados. Então aqui os valores, eu vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho. E a legenda também vou aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Por que nesse caso aqui faz sentido a gente usar o gráfico de pizza, por exemplo? Porque aqui eu estou assumindo que eu quero. Primeiro, eu tenho poucas informações, então masculino e feminino, e eu estou interessado em saber quanto que cada uma representa com relação ao total. Eu não estou interessado em saber necessariamente comparativamente um com o outro. Se eu quiser saber só comparativamente, se putz, um é o dobro do outro, coisa do tipo, eu poderia colocar o gráfico de barras que dá para ter uma ótima comparação entre um e outro. Agora, não, eu quero saber quanto que o masculino representa no total, quanto que as vendas para as mulheres representam no total. Assim você já tem uma boa análise aqui. Então, por exemplo, feminino representa 58% das vendas, masculino 41%. Mas, então, lembra dos 3 motivos aí para você não usar o gráfico de pizza, que é basicamente, primeira coisa, dificuldade em fazer comparação, porque a gente não consegue fazer comparação com o ângulo direito, mais com a altura e largura. Aí você pode trocar para um gráfico de barra, de coluna, dependendo da situação que você quer apresentar. Segundo, você tem pouco espaço para conseguir mostrar legenda, para conseguir mostrar rótulo, porque aí você não vai conseguir já mostrar tudo que você precisa, ou vai ficar muito apertado. E terceiro motivo é a pouca opção de cores aqui, que aí justamente causa aquele problema de você ter que ficar batendo o olho na legenda, comparando para ver qual é a informação que você está olhando, que não fica legal. Então, prefira usar gráfico de barra ou gráfico de coluna, que no geral você vai estar muito mais bem servido, exceto quando você quiser, de novo, se tiver poucas informações, se quiser mostrar quanto que cada uma delas representa do total. Então, se você gostou dessa aula, senta o dedo aqui no like, porque assim você diz pro YouTube que é um vídeo maneiro. Quanto mais likes o vídeo tiver, mais o YouTube entrega esse conteúdo para mais pessoas. Você me ajuda a fazer esse conteúdo chegar em mais gente e cada vez a gente disseminar mais aí a conscientização para não ficar usando gráfico de pizza para tudo que é informação. Então senta o dedo aqui no like. E se você gostou da aula, também comenta aqui embaixo nossa famosa hashtag aí até o fim Alon, que a galera que sempre chega até o final comenta aí pra gente. E não esquece de se inscrever no canal para não perder nenhum dos próximos conteúdos aqui de Power BI que a gente posta bastante conteúdo toda semana para vocês. Espero que você tenha gostado. A gente se vê no próximo vídeo.